De La Cruz vai voltar para o River Plate. Bom, pelo menos foi o que disse o seu irmão Carlos Sanches. É isso aí, nação rubro-negra. O irmão do jogador uruguaio Carlos Sanches declarou isso ontem num veículo local. Bom, o Sanches foi bem categórico nessa afirmativa e ele usou como argumento o seguinte: o bom relacionamento do jogador com a atual diretoria do clube argentino e também o seu bom relacionamento e o interesse do treinador Marcelo Gallardo, né? Cara, agora eu sei o que estou dizendo. De La Cruz, que hoje não está relacionado para o jogo contra o Galo, segue fora. De La Cruz não tem mais espaço nesse Flamengo, tá? Não tem mais espaço nesse Flamengo. Quando o De La Cruz voltar, ele vai se deparar nada mais, nada menos com o Saul. E quando ele olhar para o lado, vai ver o Jorginho, vai ver o Alan, o Everton Araújo e daqui a pouco o Eric Pulgar. Como e quando ele vai poder jogar de modo tranquilo nesse meio campo do Flamengo, né? E ainda mais depois do problema com o médico que foi demitido, o Runco, né? Dizendo que ele não serve mais para nada, né? Basicamente foi isso. Então o Sanches, né? Falou de modo categórico que acredita sim que o De La Cruz logo estaria voltando para o River. Porém, é aquilo. A janela do futebol argentino, ela só abre em janeiro. Não tem janela aberta, pelo menos para entrada de jogador, agora no meio do ano, somente em janeiro. Trocando em miúdos, De La Cruz sim, vai deixar o Flamengo, eu acredito no Sanches, mas somente a partir do próximo ano, em janeiro, tá? O Flamengo pagou 16 milhões de dólares, comprou o De La Cruz via multa rescisória e o jogador, que não é mau jogador não, é um bom jogador, mas enfim, não se pagou até agora. Acredita aí no Carlos Sanches? Coloca aí nos comentários. Flamengo deu aquela dispensa, né, pro uruguaio, ele ficou 2-3 dias com seus familiares para esfriar a cabeça e voltou com essa nuvem pairando sobre ele. Nação rubro-negra, daqui a pouco tem Flamengo e Atlético Mineiro lá na Arena MRV. O jogo da remontada, o Flamengo precisa fazer um placar por 2 gols de diferença e tá tudo dominado. Bora fazer esse placar aí, pois é bastante possível. Se a diretoria, se o diretor de futebol e o nosso treinador não querem a Copa do Brasil, não acreditam, nós torcedores queremos e acreditamos. Flamengo vai vencer e bora lá para as quartas. Vou trazer algumas informações, a provável escalação, desfalques e tudo mais acerca desse confronto, mas claro, tem muita notícia antes disso. Como, por exemplo, a provável, não vou dizer possível, ou melhor, vou dizer possível e não provável, que no meu entendimento tem uma pequena diferença nisso aí, a possível contratação do goleiro Ederson. O Ederson está deixando o Manchester City, depois de tanto tempo servindo ao clube inglês, vai ficar sem clube. E o Flamengo, como tá aí, começou aquele processo de sondar novos goleiros para repor até a saída do Matheus Cunha, e por que não trazer alguém até melhor do que o Rossi? O Flamengo começou com esse processo aí de sondagem, né? Inclusive o nome do Gabriel Brazão, goleiro do Santos, entrou forte debaixo dos holofotes rubro-negros. Bom, já que estamos aí, por que não olharmos para o Ederson? 31 anos, goleiraço de seleção brasileira. Enfim, vamos considerar o seguinte: quando o Diego Alves voltou lá da Europa e veio para o Flamengo, foi mais ou menos com essa idade aí, talvez um pouquinho menos, não sei, tem que confirmar. Mas é aquilo, veio da Europa com toda aquela bagagem, aquela expertise, aquele talento e deu no que deu. O Diego Alves, nesse caso aqui, foi um dos maiores goleiros que vestiu a camisa do Flamengo, pelo menos em termos de entrega de títulos conquistados. Estou falando bobagem? Eu acho que não. Então eu compraria sim a ideia de ter o Ederson no Flamengo, tá? Para ser titular, inclusive. Não que eu esteja criticando o Rossi, mas o Rossi ultimamente vem falhando e, na verdade, desde que ele levou aqueles 4 gols sobre o Bayern de Munique, ele não é mais o mesmo, ele não foi mais o mesmo ou não está sendo mais o mesmo. Concorda? É isso, gente. É isso. Infelizmente é uma realidade. Falhou feio contra o Ceará e vem transmitindo insegurança. Então, para ter o Brasão em janeiro, é melhor ter o Ederson agora, tá certo? E o Cunha, meu irmão, fica no estaleiro, pois já que assinou com o Cruzeiro, então vai embora. O Flamengo dispensa logo. Meu nome é Fábio Souza, sejam bem-vindos ao canal Flacegueta, meu amigo torcedor do Flamengo, minha amiga torcedora do mais querido. Estamos juntos em mais um conteúdo. Peço que vocês deem um like neste vídeo. Vocês sabem que quanto mais melhor, evidentemente. E principalmente, gente, contagem regressiva para os 10 mil.
amigos, inscritos, companheiros, parceiros de dia a dia no YouTube. No instante em que gravo este vídeo aqui, estamos com 105 restantes para alcançarmos os 10 mil. Então se inscreva, ativa o sininho. Tem vídeo todo dia, tem live todo dia, isso de domingo a domingo. Domingo a domingo há 2 anos e 8 meses. Trabalho escrevendo sobre o Flamengo já há muito mais tempo do que isso. Trabalho falando de futebol há muito mais tempo. E tamo aí. Pelo menos só na internet desde 2006. Porém, com esse canal aqui, estamos há 2 anos e 8 meses. Agora, na portinha de alcançarmos os 10 mil inscritos. Conto com vocês. Faltam 105, gente. Comentem aqui acerca dos assuntos abordados e também compartilhem, evidentemente. Mas, acima de tudo, se possível, gente, assina aí o Clube de Membros. Valeu? Nosso clube de membros, merrequinha, R$ 2,90. É um cafezinho, aliás, nem cafezinho se compra mais com R$ 2,90, pelo menos não onde eu moro, né? Mas enfim, pro canal ajuda bastante. Então façam como os nossos apoiadores. Temos um grupo de 7 apoiadores fiéis que assinaram o clube de membros, os quais eu mando um grande beijo no coração de cada um deles. Valeu? Assina o clube de membros, vocês terão em contrapartidas o melhor que eu puder entregar, tá? Então olha aí e vamos lá fortalecer o canal. Gente, o Instituto Globo/IPSOC-IPEC, que é um órgão de pesquisa, publicou mais um panorama sobre o ranking das torcidas no Brasil. E aqui, a gente sabe que o Flamengo tem mais de 20% dos brasileiros apoiando o mais querido, é uma nação de 46, alguns falam em 50 milhões, enfim, é uma verdadeira tropa monstruosa, de elite, sinistra, gigantesca, de primeiríssima prateleira, colossal, a nossa torcida, não é verdade? Bom, é isso, ninguém duvida. Enquanto a do Corinthians mingua, a do Flamengo cresce. A torcida do Flamengo é que nem o universo em expansão, tá indo embora, varrendo tudo que vem pela frente. Mas a curiosidade nesta pesquisa, a qual quero dividir com vocês, é que a torcida do Flamengo fora do Sudeste, não vou nem dizer fora do Rio de Janeiro, fora do Sudeste, é a maior do que, por exemplo, toda a torcida corintiana no território nacional. A massa de rubro-negros espalhados pelo Brasil, fora do Sudeste, é maior. É mais que o dobro do que a massa de rubro-negros contidas dentro do Sudeste. Sabe assim? Então, cara, é impressionante. Por exemplo, Flamengo no Sudeste tem 37% desses torcedores. Norte, 30%. Aliás, Nordeste, 30%. Norte e Centro-Oeste acumulam 37% e no Sul, 3%. Eu acho que no Sul do Brasil tem até mais. Por exemplo, aqui em Santa Catarina, desculpa, gente, tem rubro-negro demais, cara. Mas enfim, então somos 37% no Sudeste e quanto? 63, né? 37, 63% fora. E esses 63% representam mais de 13% da nação rubro-negra no território nacional. Desse modo, a torcida do Flamengo fora do Sudeste é muito maior do que toda a torcida corintiana. Então é isso aí, cara. É um baile rubro-negro Brasil afora. Parabéns, nação. E vamos continuar crescendo e engolindo todo mundo. Eu tenho orgulho de trazer isso para o canal porque realmente aí mostra a real grandeza do que é o Flamengo. Para os antes que duvidam, tá aí. Pesquisa encomendada, né? Para não ter reclamação. Pesquisa encomendada pela Globo/IPSOC-IPEC. Coisa séria. É isso, gente, ó. Jogo de logo mais. Vamos entrar de cabeça no jogo, que é importante demais o jogo de hoje, tá? A classificação para as quartas, pra gente, torcedor, é fundamental. O Carrascal está legalizado, apareceu no bid, mas não pode jogar hoje, sequer pode estar relacionado. Mas por quê? Questão física, treinamento, técnico? Cara, sim. Pode ser também questão técnica, falta de treinamento, ele agora que está se integrando ao elenco, mas não é isso não, ele não está sequer relacionado porque não deu tempo de escrevê-lo para essa fase de oitavas, tá? Ele tá no bid, ele pode jogar domingo contra o Mirassol, evidentemente, mas não deu tempo de colocar o nome dele na lista dos relacionados para o jogo de hoje, por isso que ele não pode sequer ficar no banco. Do mais, os outros 3 reforços têm totais condições, Samuel, Saul e Emerson Royal. E o Flamengo conta com os retornos do Cebolinha e também do Michael, que estará no banco. Os jogadores que estão fora, seguem fora, evidentemente, são, por lesão, Danilo, Éric Pulgar, De La Cruz,
Quem mais que tá ali, cara? Bruno Henrique e também, por questão do tal do controle de carga, o Luiz Araújo. Se tiver me falhando alguém na memória, por favor, deixa nos comentários, porque de fato tá complicado de trazer tudo redondinho, azeitado. Mas enfim, o Flamengo tem esses desfalques e tem esses retornos. Há um confronto interessantíssimo logo mais, que é Hulk versus Pedro, Pedro versus Hulk, os dois maiores atacantes do Brasil desde 2021. Trouxe aqui os números. O Hulk, em participações diretas, em gols, tem mais números do que o Pedro. Por exemplo, o Hulk tem 176 participações diretas em gols de 2021 até o dia de hoje. E o Pedro, 147. Só que o que depõe a favor do galo maluco aí é o seguinte, é que ele tem 29 jogos a mais do que o Pedro, tá? Então, assim, o Pedro, se tivesse os mesmos jogos do Hulk, cara, com certeza ele estaria melhor colocado nesse quesito aqui. Porém, o que depõe também a favor do Pedro é o seguinte, é que embora ele tenha menos participações de gols do que o Hulk, 176 contra 147, ele tem mais gols marcados do que o Hulk. O Hulk tem mais assistências e o Pedro tem mais gols. Então, cara, de fato é o duelo entre os dois maiores atacantes do futebol brasileiro. E o Flamengo hoje precisa, no meu entendimento, alcançar um feito inédito, tá? Porque aqui, ó, Felipe Luiz chegou no Flamengo no final de agosto, estreou no iniciozinho de... Aliás, estreou no iniciozinho de outubro, né? Foi quando ele assumiu o Flamengo para pegar o Corinthians na Copa do Brasil. Desde então, o Flamengo do Felipe tem 98 gols, tá? O Flamengo tem 98 gols de lá até hoje. E o Flamengo tá com a média de gols de 1,67 por partida, tá? Essa é a média de gols do ataque do Flamengo do Felipe Luiz. Gente, agora a gente vai falar um bagulho sério aqui pra vocês. Já deixa também nos comentários se vocês concordam ou não. Participa comigo neste vídeo aqui. O Flamengo do Felipe tem muita posse de bola, é impositivo, é isso e aquilo, todo mundo sabe. Mas a quantidade de gols, embora temos um ataque positivíssimo, inclusive o mais positivo do futebol brasileiro, pelo menos nesta temporada, é um ataque que deixa a desejar. Sabe por quê? Essa média de 1,67 gols por partida é muito inferior ao do Jorge Jesus, que é de 2,37, e muito mais inferior do que a do Renato Gaúcho, no período que ele esteve conosco, que é de 2,73. Então, assim, o Flamengo, de fato, o ataque do Flamengo, de fato, é arame liso. Quando tu pega esses números aí, tu entende, de fato, é arame liso. 1,67 é um problema. E sabe por que eu digo que é um problema? Porque para hoje o Flamengo tem que ter um saldo 2 para classificar direto. Saldo 1 mais 1, o Flamengo leva para os pênaltis. Mas assim, ainda sigo confiante, porque o Rossi pega bastante pênaltis. Mas o Flamengo, que tem uma média de 1,67 gols, para conseguir a classificação direta, precisa de uma média de 2,0 gols por partida, para abrir pelo menos 2 de vantagem sem levar nenhum, tá certo? Então, cara, é isso, o ataque do Flamengo, cara, baseado nos números do Felipe, de fato, é um ataque arame liso. Hoje, com a presença do Pedro, com a presença do Samuel Lino, cara, eu penso que se o Felipe trouxer uma escalação correta, e eu vou ser categórico nessa minha afirmativa agora, no 4-4-2, o Flamengo tende a fazer 2, 3, 4 gols, pois o Galo é frágil. Esse Galo é galinha choca, tá certo? Então o Flamengo pode fazer 2, 3, 4, desde que ele venha no 4-4-2. Vou falar a minha escalação agora e vou falar a escalação do Felipe, a provável pelo menos. Minha escalação seria essa aqui, nação: Rossi no gol, Varela na direita e Ayrton Lucas ou Matias Vina na esquerda, não Alexandro. A dupla de zaga, Léo Pereira, Léo Ortiz. Os dois volantes, Alan e Jorginho. E mais à frente, Saul Niguez e Arrascaeta. Desse modo, 4 homens no meio campo. O Saul fazendo exatamente a função do Gerson, protegendo e colaborando com a distribuição do jogo. E a dupla de atacantes, Samuel para correr e quebrar linhas e Pedro para meter a bola para dentro. Jogaria no 4-4-2. Essa é a minha escalação. Eu penso que se ganha jogo no meio campo. A escalação provável do Felipe será essa aqui.
tá? A provável, tá? Rossi no gol, Varela na direita, ninguém tá cravando que o Emerson Royal viria para titularidade. Ele não jogou bem contra o Ceará, então volta o Varela. Dupla de zaga, Léo Pereira, Léo Ortiz. E na lateral esquerda, os 3 laterais têm condições, Vina, Alexandre e Ayrton Lucas, mas quem melhor treinou, segundo a imprensa, é o Ayrton Lucas. Tem essa dúvida. Pela lógica, o Felipe deve pôr o Ayrton, mas a gente sabe que ele prefere o Alexandre, né? Então vai o Alexandre na lateral esquerda. Dupla de volante, Alan e Everton e Jorginho. Alan e Jorginho, Arrascaeta no meio campo. E o Flamengo vai com 3 atacantes, segundo o time provável, que é com o Samu, o Pedro e o Plata. É o Felipe Luiz sendo mais, como se diz a palavra, previsível do que nunca, tá? Ele vai no 4-3-3, o que pra mim é uma burrice, é uma estupidez, é ter um meio campo com um buraco gigante que o próprio Felipe construiu, é entregar completamente o meio campo ao Flamengo, sendo que Plata não vem num bom momento e o Flamengo precisa ganhar o meio campo. 4-3-3 com 3 atacantes, Plata sendo um deles, é burrice. Deixar o Arrascaeta sozinho no meio campo é burrice, vai dar muito campo pro Galo. Eu jogaria no 4-4-2 com o Saul no meio campo, fazendo como o Gerson, pois se vocês perceberem, no dia que o Gerson foi embora, o Flamengo se perdeu completamente no meio campo. Bom, o meu placar para o jogo é Flamengo vencendo por 2-0 ou 3-1. Eu tô confiante no placar com 2 gols de vantagem. Hoje é o dia da superação. Digo de novo, se eles não querem, nós queremos. Essa é a frase, essa é a frase. Valeu, gente. Então é isso. Flamengo 3-1. As escalações são essas, a bola vai rolar às 7 horas da noite e tamo junto aí. Muito obrigado, valeu nação, muito obrigado, estamos juntos. Meu nome é Fábio Souza, deem um like no vídeo, se inscrevam no canal, se tornem membros, comentem e bora lá assistir o pós-jogo que vai rolar e assim como sempre rola vídeo e live o tempo todo. Tamo junto e lembre-se de uma coisa, tudo isso aqui é pelo Flamengo. Valeu, obrigado.